Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Trazemos agora mais um vídeo da série As Charges que publiquei na comunidade TQS. Hoje vamos analisar mais umas 5 charges. Mas vocês sabem que além da gente ter a questão do humor, das charges, né? Daquela coisa espirituosa, uma brincadeira, mas também a gente discute muita coisa séria e de engenharia bem profunda, bem séria, por meio dessas charges. Nesse episódio de hoje, vocês estão vendo aí do meu lado aí as pirâmides do Egito, né? O que tem a ver então as pirâmides do Egito com as nossas charges e as nossas análises de hoje? Então vamos lá. Bom, eu estou iniciando agora uma parte da nossa série onde eu já pego alguns desenhos que eu fiz no iPad. Todos os vídeos para trás foram charges bem antigas que eu desenhei na mão, com lápis, canetinha, lápis de cor, né? Essas aqui eu já usei o iPad, já foram os desenhos digitais, embora que alguns ainda preto e branco, outros começaram a ter cores. Vamos lá, vamos ver o que foi que a gente conseguiu produzir usando o iPad ligado à engenharia civil. Vamos lá. Bom, a nossa primeira charge, que é o tema aí do nosso vídeo, né? As charges que eu publiquei na comunidade TQS, nós temos aqui, são dois construtores. Deixa eu pegar o meu laser, gosto sempre de usar o meu laser. Nós temos aqui dois construtores, dois sócios. Eles estão enfrentando muito problema, né? Muitos problemas ligados à durabilidade das construções que eles fazem. Então, com pouco tempo, com 3 anos, 4 anos, 5 anos, começa a estourar ferro em pilar, começa a estourar ferro em laje, começa a dar problema, né? Então, é um mundo, digamos assim, antes da norma de desempenho, é um mundo antes até mesmo da NBR 6118 de 2000, aquela de 2003, né? Então a gente fala muito, a maioria do pessoal que tem mais ou menos a minha idade, aí na casa dos 50 anos, então estudou pela norma de 78, né? Então ali aquela norma de 78 não tinha, pessoal, aquela preocupação das construções durarem. Então, ainda não se tinha aquela preocupação da agressividade do meio ambiente em cima das estruturas. Então, os problemas vão se avolumando, prédios relativamente novos, 5 anos, 6 anos, apresentando patologias estruturais, né? Então, a corrosão de armaduras. E aí a charge é disso aqui. Então, esse sócio chegou para o outro e disse: olha, contratei ele. Aí o cara olhou: rapaz, isso é um egípcio. Se tu trouxe esse egípcio da onde? Mas não é um egípcio que você vai no Egito e pega, não. É um egípcio da antiguidade, né? Do mundo antigo. Então o cara tá ainda com toda aquela roupa aqui, né? Um engenheiro egípcio da época lá dos tempos bíblicos, né? Do início da civilização. Aí o sócio disse: olha, ele é o novo construtor, o novo consultor para construções mais duráveis. Por quê? O cara mas ficou assim admirado. Esse aqui foi o cara que foi o engenheiro das pirâmides do Egito, né? Então por isso que eu coloquei aqui as pirâmides do Egito. Então trouxeram um consultor. Amigo, me diga uma coisa, me ensine a construir algo que possa permanecer por 10 mil anos, né? Então, foi mais ou menos. Por quê? Porque a gente vê que as construções não duravam. Os pilares estourando a armadura, as lajes, a gente já via a armadura aparecendo, corrosão nas estruturas. Muitos prédios relativamente novos tiveram de ser demolidos ou passar por recuperação estrutural muito séria, com pouca duração, com pouco tempo de vida. Então a vida útil muito curta dessas estruturas. E aí, pessoal, isso era muito da norma de 78, a gente não tinha essa preocupação. Eu não me lembro de ter nessa norma nada relativo à questão da agressividade ambiental. E aí a gente pode dizer, então, que foi uma revolução a norma de 2003, quando ela trouxe esse assunto aí da classe de agressividade ambiental. Aí ela trouxe a classe 1, né? Deixa eu pegar meu laser. A classe 1 seria uma classe fraca. Então, é uma região onde a minha estrutura ela não é tão assim atacada pelo ambiente. Então, uma baixa agressividade. Uma um pouquinho mais forte já é essa moderada, já é um meio urbano, essa aqui já é um meio rural, cidades bem no interior, né? Onde não há chuva ácida, não há muita poluição. Então, uma parte mais rural. Essa aqui mais urbana, a gente sabe que as cidades brasileiras,
a maioria, né, da população brasileira, ela vive na costa. Então, as cidades mais populosas do Brasil são cidades costeiras. Então, nós temos o Rio de Janeiro, nós temos o São Paulo não está, mas nós temos Rio de Janeiro, nós temos Recife, nós temos Fortaleza, nós temos Natal. Então, são cidades que estão ao longo da costa, né? Então, já é um meio mais urbano. Então, aqui já está como moderada. Temos uma mais forte ainda, que é a chamada classe de agressividade forte, número 3, que aí nós já temos ambientes marinhos e ambientes industriais, né? Com muita poluição, muita fumaça, com gases que podem atacar as estruturas. E nós temos aqui a classe 4, que é muito forte, que é uma classe industrial e também uma estrutura que recebe respingos de maré. Muito comum também aqui no Nordeste brasileiro, a gente tem resorts, né, hotéis que ficam com quase pé na areia. Então, a estrutura feita toda já na areia da praia. Então, as pessoas compram unidades nesses resorts para poder ir para a praia, pé na areia mesmo, né? Então, nós temos então todas essas condições. Veja que esse print é da NBR 6118 de 2023, mas isso aconteceu o quê? Mais de 20 anos atrás, né? Quando a gente teve a NBR 6118 de 2003, né? 2003. Então, veja que essa preocupação passou a entrar na questão das estruturas. Eu me lembro, pessoal, que quando eu era estagiário, gosto muito de contar as histórias do meu tempo de estagiário, o que acontecia? A gente ia calcular uma viga, então nós tínhamos vigas que tínhamos cobrimento de 1,5 centímetros, 1,5 centímetros. Então veja que a gente fazia, eu me lembro que a gente fazia vigas de 10 centímetros aqui em Fortaleza, de base. É impossível fazer uma viga de 10 centímetros de base hoje, né? Então, 10 centímetros, aí nós tirava 1,5 de um lado, 1,5 do outro, ficava um strip com 7 centímetros. E eu me lembro que essa preocupação, eu já tive professores lá na Universidade Federal, me lembro de um professor, Luiz Alberto, né, um grande professor, um grande estudioso das estruturas, que ele dizia, rapaz, como é que vocês fazem viga? Ele era mais acadêmico, né, na época, muito acadêmico, e ele disse, rapaz, como é que vocês conseguem fazer viga de 10? Como é que vão caber essas barras? Né? Porque sobrava um espaço de 7 centímetros. Como é que vocês colocam essas barras de 25 dentro dessas vigas? Então a questão também da própria distância entre as barras, já ele chamando a atenção, naquela época, né, ali em 1994, por aí, que a gente precisava de vigas mais largas, que viga de 10 centímetros é muito fino. Depois veio umas vigas de 12 e tudo, né? Então, mesmo assim, vigas muito esbeltas, né? Pilar de 12 centímetros, o pessoal costumava fazer pilar de 12 centímetros, porque o cobrimento permitia. Mas com os cobrimentos maiores, se tornou praticamente impossível. Não tem como fazer um pilar de 12 centímetros com um cobrimento maior, né? Mas vamos lá. Então, essa tabela aí é muito importante. Esse é um print da NBR 6118 de 2023, mostrando que, sim, eu preciso, antes de calcular uma estrutura, identificar qual é a classe de agressividade ambiental. E aqui em Fortaleza, né, a gente sabe que Fortaleza é um local, já tradicionalmente se desconfiava, que era um local de muita agressividade ambiental. Tinha uma lenda aqui, né? Então, para vocês que são de fora, deixa eu contar essa lenda, que a agressividade, né, aqui de Fortaleza, ela, da Praia do Futuro, a pessoa falava muito da Praia do Futuro, né? Então, os turistas que já vieram para cá, ou quem mora aqui conhece o Nordeste, conhece Fortaleza, vai muito para a Praia do Futuro. E o pessoal dizia assim, rapaz, aqui a gente só perde para o Mar Morto. Aqui a agressividade é tão grande que só perde para o Mar Morto. E aí eu tenho o meu colega, está colocando aqui na tela para vocês, o trabalho fenomenal do meu colega da Universidade Federal do Ceará, a UFC, que fez juntamente com o Sinduscom Ceará, Coopercom e Novacom, Cimenta Podi. Então eles fizeram uma pesquisa, né? Isso aí eu acho que foi um estudo, inclusive, de um aluno de mestrado, do Eduardo, isso aqui é uma orientação que ele fez, patrocinado aí pela indústria da construção civil, para descobrir qual era realmente essa agressividade, porque isso é do interesse das construtoras, que os projetos sejam feitos de acordo com essa agressividade, né? Então o Eduardo, se não me engano, ele pegou uma aluna de mestrado e aí eles passaram um ano estudando essa agressividade, né? Vira casco sazonal, primeiro semestre, segundo semestre, embora que aqui o clima não muda muito, nós só temos basicamente
a época de chuva e a época de sol, né? Que a gente não tem outono, primavera, inverno, verão. Aqui no Nordeste, aqui em Fortaleza, o inverno é quando tá chovendo. Não importa. Rapaz, tá chovendo muito. Vixe, agora chegou o inverno. Então, o inverno é associado com a época das chuvas. Não necessariamente o inverno mesmo meteorológico, né? Digamos assim. Então o Eduardo pegou, então deixa eu mostrar aqui uma imagem. E, pessoal, eu vou depois deixar o link no final do vídeo. Vocês vão lá na descrição do vídeo e vocês vão observar esse estudo. Eu vou deixar o link para vocês baixarem esse estudo, né? Olha só, o Eduardo pegou a cidade de Fortaleza e veja o que foi que ele fez. Ele fez uma malha de pontos e em cada pontinho desse aqui, em cada encontro aqui dessa malha, aqui é a cidade, né? Região de aqui, acho que Praia do Futuro tá mais para cá, né? Essa parte aqui, né? Que acho que é Mucuripe. E aqui ele fez essa malha e cada pontinho desse aqui ele instalou, né? Umas velas para medição da salinidade. Então veja que ele fez uma malha na cidade de Fortaleza. E ele passou então um ano coletando informações sobre essa questão da salinidade. Então olha só. Então malha de pontos em Fortaleza. Ele pegou e quadriculou, fez uma malha na nossa cidade. E aí, claro que eu não vou passar o vídeo todo falando, mas aqui já é mais ou menos lá no final do trabalho dele, ele tem aqui, então ele conseguiu gerar uma imagem como uma proposta para classificação das zonas de agressividade em Fortaleza, segundo metodologia de Vilas Boas 2013. Então veja que, é Fortaleza, mas não é uma coisa única. Então aqui é Praia do Futuro, por acolá, aqui essa região, olha só, de repente classe 4, classe 3 aqui, ó, classe 3. Aqui tem uns pontos longe da praia que também deram classe, de repente uma classe forte, classe 3, aqui classe 4 e aqui uma classe moderada. Mas a uma certa distância. Então ele conseguiu, veja que isso aqui não é adivinhação, ó, classe 3, classe 4, acho que aqui é classe 2, uma classe mais longe. Quanto mais longe do litoral. Então, na mesma cidade, eu posso ter várias classes de agressividade ambiental. Mas o mais interessante, eu convidei o Eduardo, na época eu era coordenador do curso de Engenharia Civil do Instituto Federal do Ceará, e ele também já foi professor lá do nosso departamento, depois ele migrou para a UFC. Então, eu disse, Eduardo, vamos dar essa palestra para a gente aqui. Então, a gente conseguiu organizar uma palestra, e ele apresentou esses dados aí, e no final ele disse, olha, nós tínhamos essa lenda urbana de que a agressividade, a salinidade em Fortaleza só perdia para o Mar Morto. Aí ele brincou e disse, pois nós descobrimos que ela é maior do que o Mar Morto. Aí todo mundo ficou assim admirado, né? Como assim? A salinidade de Fortaleza é maior do que a salinidade do Mar Morto? Ele disse, calma. A água do Mar Morto, a água do Mar Morto, ela tem uma salinidade incomparável. Nós não estamos falando disso. Mas o ar do Mar Morto, ali, né, em torno do Mar Morto, ele tem menos sal do que a Praia do Futuro. Então, olha só, não é que a água do mar da Praia do Futuro tenha mais sal do que a água do Mar Morto. Não tem. A do Mar Morto ganha. Mas o ar da Praia do Futuro, ainda mais aqui que tem muito vento, né? A cidade que tem muito vento. Então, gente, ele detectou, ele comparou, tem estudos do Mar Morto mostrando a salinidade da água do mar, mostrando a salinidade do ar na região do Mar Morto, e aqui em Fortaleza é pior do que o Mar Morto. Então veja que por isso que eu fiz essa charge, né? Porque os prédios, o pessoal botava 1,5 centímetro numa viga, 1,5 centímetro num pilar. Quando era com 4, 5 anos, estava tudo estourando. Corrosão, né? Tendo que fazer recuperação estrutural, fazer um tratamento das armaduras. É por isso que eu digo para meus alunos aqui, rapaz, olha, monte uma empresa de recuperação estrutural, se especializa em recuperação estrutural, e muitos estão fazendo isso, estão ficando milionários, porque são muitos prédios antigos que estão com problemas sérios, né, de conservação. Né? Então, esse camarada aqui, ele disse, olha, ele é o novo consultor para construções mais duráveis. Então, teve que trazer lá o cara que construiu as pirâmides do Egito para ensinar como é que faz algo que possa durar milênios, né? Mas uma coisa interessante também, eu queria trazer para vocês, ainda nesse tema aqui, esse gráfico eu fiz até a mão livre, né? Não é uma charge, mas é um gráfico. O professor Paulo Lelene, na época, na comunidade TQS, ele lançou
um e-mail lá comentando sobre a vida útil das estruturas em relação ao seu cobrimento. Ele mandou uma tabelinha lá e eu construí esse gráfico feito à mão. Eu gostaria de comentar com vocês. Olha só, por exemplo, quando eu tenho um cobrimento. Agora não me lembro, gente, qual é a cidade que saiu. Não sei se é um valor médio, uma agressividade média, tá? Mas olha só. Vamos comparar com Fortaleza aqui. Vamos supor que fosse Fortaleza, tá? Com aqui, ó, olha o cobrimento. 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2 centímetros. Com 1,5 centímetros, eu teria aqui, ó, uma estrutura durando 30 anos. Ó, 1,5 centímetros, 30 anos. Hoje em Fortaleza, a gente detalha com 3 centímetros de cobrimento. Então vamos para cá para 3 centímetros, dobrou o cobrimento. Vamos lá, olha só. Vamos subir aqui. Próximo de 100 anos. Então, veja que dá 3 vezes mais. Uma estrutura pode chegar a durar 100 anos só pelo fato dela ter um cobrimento muito grande. Regiões, né, mais próximas à praia, então a gente já tem colocado 3,5, 4 centímetros. Fundações 4 centímetros, nem penso, 4 centímetros, 4 centímetros e meio, né? Fundações, pilares em contato com o solo. Mas aqui, às vezes, uma estrutura muito mais próxima da praia, uma região, não só da Praia do Futuro, mas outras regiões mais praianas que tem por aqui, com muito resort e tudo, é 3,5 centímetros em pilar, em viga. Então, se você já vem para cá, ele já tem a possibilidade de 120 anos de duração, né, de vida útil. Então, olha só a diferença que 1 centímetro de cobrimento faz, né, numa estrutura. Ok, pessoal? Então, para mostrar realmente a importância da gente realmente ter essa consciência, né, que a gente não tinha na década de 70. Eu acho que estava o pessoal ainda muito estudando, medindo, verificando, observando, né? Então, o concreto armado é algo muito novo, a gente pensa que é algo que sempre existiu. Não, isso aí é algo que no Brasil, as primeiras construções de concreto são do século XX, não tem construção de concreto armado do século XIX. Se tiver, vocês coloquem aí nos comentários para me desmentir, mas eu acredito que o primeiro prédio foi lá em São Paulo, já foi no século XX, as primeiras décadas do século XX. Havia prédios no século XIX, mais fora do Brasil, de concreto armado, né? Muito bem, então, pessoal, passada a mensagem, então, ele é o novo consultor para construção madurável. Quer construir algo que não vá de 4, 5, 6 anos de duração, né, de vida útil, começar a querer cair, chama o cara que fez as pirâmides, tá bom? Então vamos para frente, vamos para a próxima charge. Pessoal, esse aqui não serve só para o calculista, não. Serve, mas o calculista é o principal, né? Então aqui nós temos aquele. Vocês sabem que eu gosto muito do budismo, eu gosto muito do budismo também, de Buda, dos ensinamentos de Buda, tenho lido muita coisa sobre Buda. E esse calculista aí é budista. Olha a calma do homem, está aqui na posição de meditação, olhos fechados. Sou calculista, sei lidar com estresse, né? Então, aí eu fiz um trocadilhozinho com a palavra stress, que é tensão do inglês, mas que em português a gente chama de estresse, acho que veio do inglês stress. Estou estressado, vem de stress. Então, geralmente a pessoa que trabalha muito, que tem muito prazo para entregar, que tem aquela coisa, ela está estressada porque ela tem os prazos para cumprir. Mas aí ele diz, não, eu não estou preocupado com o meu estresse, porque eu sei lidar com estresse. Então, quando eu dimensiono uma peça estrutural, eu lido com o stress, eu sei lidar com estresse, tanto de tension como compression, né? Ou tração e compressão. Bom, então aqui a gente observa, olha o relógio aqui, né? Marcando aí o horário. Aqui ele está observando o dia da semana, o prazo que falta, mas olha só. Olha onde é que ele está meditando, em cima de uma prancha. Ele está meditando em cima de uma prancha. Tem umas pranchas em rolo aqui. O computador está aqui ligado. Olha o poste aqui, né? E uma pilha de documentos. Ele está numa boa. Sou calculista. Sei lidar com o estresse. Então, que possa, né, nos ajudar a ser organizado, a ser desestressado. Isso aí, pessoal, a gente não sabe como isso faz bem ao nosso coração. E é como se fosse um cobrimento de armadura, porque a pessoa que não é estressada, a ciência já tem mostrado, né, a fisiologia tem mostrado, que a pessoa dura mais. Então, a pessoa que é muito estressada, que vive
como um almanômetro de baixa pressão, ela não dura muito. Vem ali um AVC lá na frente, vem, infelizmente, às vezes um infarto devido às pressões, né? Ela não tem tranquilidade, porque ela não sabe lidar com o estresse. Mas o calculista tem por obrigação saber lidar com o estresse na vida dele e também nas estruturas. Então, foi outro desenho que eu fiz, aí já no iPad, né, com software, preto e branco, mas bem bacana. Eu gostei muito desse desenho porque ele faz alusão ao Buda. O próximo. Esse aqui é legal. Esse aqui é legal. A proteção não é um bicho de 7 cordoalhas. A proteção não é um bicho de 7 cordoalhas. Então a gente vê ali um monstro com 7 cabeças. Parece aquelas coisas do Apocalipse, né? Aquela besta que vai sair do mar com 7 cabeças, 10 chifres. Então eu pensei nisso aí. E eu fiz o quê? Fosse uma cobra de 7 cabeças, um monstro. Aqui, né? Meio que não tem 7, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7, exatamente. 7 cordoalhos. Então, porque isso aí assustou muita gente. A gente sabe que a cordoalha engraxada, ela revolucionou. Eu tenho até um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem procurar, a revolução do concreto protendido. Então, lá por volta de 96, 97, a ArcelorMittal, ela resolveu produzir no Brasil a cordoalha engraxada. Então aqui é a cordoalha engraxada, ó, de azulzinho aqui, ó, aqui, né, com a graxa, aqui são as cordoalhas, tudo. Então, ela resolveu. Só que ninguém tinha feito nada de cordoalha. A proteção que existia no Brasil era a proteção aderente, aquela com a cordoalha nua, dentro de bainhas metálicas, muito utilizada em pontes, né, viadutos. Ninguém tinha feito nada usando ainda. E o pessoal também desconfiava muito, né? Pai, será que isso funciona? Vou lá fazer isso aqui, depois dar um problema sério, vai acabar com a minha carreira. E a gente sabe que um dos primeiros a apostar nisso aí foi o Joaquim Caracas, aqui de Fortaleza, com a sua Impacto Proteção, hoje que é uma empresa que está no Brasil todo. O Joaquim Caracas é muito conhecido, um cara cheio de patentes e tudo, um engenheiro digamos assim, com ENG maiúsculo, né? Então o Joaquim Caracas já apostou nisso aí. E o problema é que na época os calculistas eles tinham aprendido na faculdade a trabalhar com a proteção aderente. Então, mas poucos enveredavam, mas aqueles que trabalhavam com pontes, viadutos, que não dava para colocar proteção nessas construções rotineiras, tipo um prédio residencial, um prédio de escritórios, um shopping center comum, né, urbano. Então, a gente fazia tudo de concreto armado. E aí, com o advento da cordoalha engraxada, fez-se necessário que os calculistas se preparassem para isso. Então, o Caracas ele teve ainda um papel muito importante, juntamente com o pessoal da ArcelorMittal, que na época era a companhia belgo-mineira, né? Arcelor, belgo-mineira, de ainda catequizar os calculistas, convencer os calculistas, treinar os calculistas para que eles pudessem, então, usar a proteção. Aí o Caracas me convidou na época, a gente desenvolveu alguns softwares, algumas rotinas, né? Aqui a gente saiu pelo Brasil afora dando palestra. Aqui é uma foto bem antiga. Gente, eu não me lembro exatamente qual é o ano, não coloquei. Mas aqui é lá em Campo Grande. Eu me lembro que eu fui a Campo Grande, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a Manaus, eu fui a Curitiba, né? Ministrar palestras, né? Falando da proteção. Aí, por exemplo, nessa tela aí a gente tem aqui eu comparando as vigas que são furadas para passar as tubulações, ao passo que se a gente coloca uma laje lisa, a gente não tem esses problemas aqui e tal. Então eu estou dando essa palestra aí, juntamente com o pessoal do Joaquim Caracas, né? Aqui um outro momento, dessa vez foi em Fortaleza, porque o Caracas ele criou o centro de proteção aqui, um centro de treinamento em proteção que até hoje funciona, né? E aí depois que viajou o Brasil todo, ele criou uma escola aqui. E aí a gente dava cursos aqui, eu dava uma pequena participaçãozinha, mas era mais o pessoal dele, né? A equipe dele, né? Eu era mais um convidado, mas eu sempre ia lá, dava uma palestra, que é uma tela mostrando um software que eu tinha desenvolvido para calcular lajes treliçadas protendidas, né? Então a gente dava palestras e tudo. Então acabou que foi feito muito treinamento e além da parte teórica, ainda o calculista passava lá uma semana com a mentoria do pessoal do Caracas. Era muito interessante. Então, com isso, esse conhecimento da proteção foi disseminado, né? Então, o pessoal ensinava a operar softwares como o Adapt,
softwares como o próprio TQS no modo de lajes protendidas. Então, foi uma época muito bacana, eu gostei muito dessa época, a gente conheceu muita gente Brasil afora, né? Mas para que a gente desmitificasse a proteção, né? Então, a proteção não é um bicho de 7 cabeças. Ops, não é um bicho de 7 cordoalhas. Então, essa aí foi a ideia da nossa charge sobre a proteção e que todo engenheiro calculista, né, engenheiro de estruturas, precisa dominar essa técnica que é o cálculo de estruturas protendidas. Vamos ver a próxima. Pessoal, esse aqui eu gosto muito desse desenho. Eu gosto muito desse desenho. Porque assim, olha, eu vim de uma família humilde, né? E eu trabalhei, eu tive muita sorte logo no começo da minha carreira de trabalhar desenvolvendo grandes projetos aqui em Fortaleza. A gente fez projetos em Manaus, né? Eu era engenheiro de um escritório. Então a gente fez projetos em Manaus, a gente fez projetos em Fortaleza, a gente fez projetos em Campinas, São Paulo. A gente fez projetos, né? Outras cidades aí, Brasil afora, Nordeste, próprio Recife, alguns poucos prédios em Recife. Então, eu passava em frente aqui em Fortaleza, aqueles grandes prédios. Aí eu disse, rapaz, eu calculei esse prédio. Né? Então, assim, a gente no começo da carreira, eu ficava muito orgulhoso. Embora que o escritório não era meu, eu era um funcionário do escritório. Mas eu tinha calculado aquele prédio. Então, aí eu vi aquela música. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar, né? Então, a música aí essa música dizem que é do Luiz Gonzaga. Eu não sei se vocês... Ficou muito famosa na voz do... Na voz do... Esqueci agora o nome dele, mas dizem que é do Luiz Gonzaga. Procura aí e coloca nos comentários, me ajuda aí. Eu acho que veio aqui na minha cabeça, né? E me faltou também agora o cantor, né? Então, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Eram 4 conduções, 2 para ir, 2 para voltar. Então, aí eu coloquei o emblemático prédio do Oscar Niemeyer, edifício Copan, que tem esse formato de S, que era aberto de muita novela da Rede Globo, parecia, né? Aquelas tomadas aéreas de helicóptero em São Paulo, parecia o edifício Copan. Quando eu estive em São Paulo algumas vezes, sempre eu dou uma passadinha lá perto, gosto de passar lá perto para olhar, já tomei um café lá embaixo. Então, aqui alguns prédios de luxo em Fortaleza eu passava e dizia assim, tá vendo aquele edifício? Eu dizia às vezes para meus filhos, né, para minha mulher, tá vendo aquele edifício, moça? Ajudei a levantar. Então é bacana, não é uma charge engraçada, mas ela tem um simbolismo muito grande para mim, que realmente, de certa maneira, a gente colocou, assim como os próprios operários que estavam lá, fazendo concreto, fazendo as alvenarias, colocando as cerâmicas, a gente bem antes ajudou a levantar ao calcular aquele prédio. Não estou dizendo que calculei o Copan, não. Pelo amor de Deus, não vamos sair dizendo que o professor Sérgio saiu contando que calculou o Copan. Não, calculei Copan nenhum. Aí é só uma ilustração sobre a história da gente, né? Muito bacana, gostei muito. Próximo, essa também é legal. Essa daqui é recente, pessoal. Olha só quem está aí assentando, fazendo alvenaria, assentando uma alvenaria de tijolos. É o Mickey, né? Então vocês sabem que foi maior notícia, né? Agora na internet, tudo saiu nas revistas, que o Mickey Mouse completou 90 anos, se não me engano, 90 anos. E aí ele perdeu a patente. Então os estúdios do Walt Disney perderam a patente. Então qualquer pessoa agora pode fazer uma história com o Mickey. E não sei se vocês viram, já fizeram assim uns Mickey de terror, um negócio. Só que não é o Mickey de hoje não, gente. O Mickey ele passou por várias transformações, né? O primeiro que o Walt Disney desenhou, aquele ratinzinho com aquele rabinho, não sei o quê. Então ele foi passando por transformações ao longo do tempo, certo? O que perdeu a patente, digamos assim, que está em domínio público, foi o primeiro desenho do Mickey, né? Então, aí eu brinquei, né? Eu brinquei dizendo, após perder a exclusividade com a Disney, Mickey Mouse foi visto trabalhando de pedreiro numa construtora de Fortaleza. Então tá aí o Mickey para escapar, ele não é mais aquele astro, né, da Disney. Ele agora não é mais exclusivo da Disney. Aí eu brinquei aqui como se ele tivesse desempregado. Aí foi o jeito para ele escapar, trabalhar de pedreiro, né? Então é uma brincadeira, é uma maneira de juntar aí o Mickey cair em domínio público com as construções, enfim, essa brincadeira aí, tá bom? Chegamos ao final do nosso vídeo de hoje.
Pessoal, vocês gostaram? Deixe seu comentário. Fala de onde é que você está assistindo, né, os nossos vídeos. Gostou desse vídeo de hoje? Deixa um like também, né? Se você tiver gostado, dá um joinha. Mas eu também queria saber os seus comentários. Diz aí de onde é que você fala. Como é a questão do cobrimento das armaduras na cidade de vocês? Viga, pilar, dá 3 centímetros? É menos? É 2,5? É mais? Como é que é por aí? Fala pra gente, vamos compartilhar as informações, tá bom? E, enfim, obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigado. E eu me despeço deixando um forte beijo, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!